Bora começar mais uma semana que promete ser extremamente agitada nos bastidores do Fluminense. A crise é muito profunda, a crise se alastrou e chegou a um momento em que a gente está, de fato, desesperado. Na verdade, esse desespero, para mim, já bateu, tem pelo menos 3 jogos, mas a ficha meio que ainda tá caindo. Eu não sei se é a sensação que vocês têm, mas é tão inacreditável, é tão surreal. Eu parando para conversar com algumas pessoas, inclusive do clube ontem, e trocando ideia, eu falei, cara, assim, é inacreditável o que a gente tá vivendo. É simplesmente inacreditável, pô. Não dá pra mensurar o tamanho desse buraco onde o Fluminense se enfiou depois de um ano grandioso, se não o maior ano da história do clube, um dos maiores, porque tem muita gente que considera o Mundial de 52 um título tão importante quanto a Libertadores, enfim. Aí vai muito da opinião de cada um, mas para muitos, principalmente para essa geração, a Libertadores é o maior título da história do Fluminense. Depois de tantas emoções, de tantos momentos incríveis, a gente está em meio a uma crise que parece não ter fim. E a cada rodada que passa, a cada dia que passa, a sensação é de que o Fluminense... A sensação não, é a realidade, por mais dura que ela seja. O Fluminense está mais próximo de ser rebaixado para a segunda divisão. E faz isso com muitos méritos. Ontem a gente viu mais uma vez uma equipe indolente em campo, uma equipe sem nenhum brio, sem nenhuma revolta com esse momento, sem nenhum senso de urgência, desespero. Desespero tá a gente aqui. Tá você aí que me assiste. Tá você que vai ao Maracanã na próxima quinta-feira. Eu já falo agora, cara, vai com raiva, vai puto, vai revoltado, mas vai. Vai ter que chegar aquele momento em que a torcida do Fluminense vai pegar e, cara, a gente tá muito revoltado com o que tá acontecendo, mas vamos na base da raiva, porque se a gente entregar os pontos agora, acabou. Acabou. Infelizmente, a gente já tá praticamente dependendo de um milagre. Se a gente olhar o que esse time jogou esse ano, ou melhor, o que ele não jogou, e esperar que vá vencer metade dos próximos jogos que tem pela frente, hoje é uma meta fora da realidade. Com o que o Fluminense joga hoje, é fora da realidade. O gol de ontem, ele exemplifica, ele personifica o que é o Fluminense nessa temporada de 2024. E eu acho que ele resume bem a revolta do torcedor, porque isso aqui é inaceitável. Isso aqui, gente, é inaceitável. Simplesmente inaceitável. Olha só a forma como o Grêmio faz esse gol. Olha, reparem o comportamento do Martinelli que tá aqui na marcação. O cara passa. Olha lá, ele esticando a mão. Tipo, e aí, ninguém vai não? O Diogo Barbosa que tá aqui na cobertura, reparem, ele tá aqui, tá ali, passou. Aí o Martinelli já olha, já deixa o cara passar e já pede alguém para ir. O Diogo Barbosa tá ali olhando, tá vendo? Olha só a demora na velocidade da tomada para reagir ao que tá acontecendo. E olha a velocidade que o Diogo Barbosa vai pra bola, gente. Olha que absurdo isso. E aí o Marlon que tá aqui sai pra marcação e vai lá. Já batido na jogada, né? Já tá batido na jogada. O Diogo Barbosa tá trotando dentro da grande área. Ele e Martinelli trotando dentro da grande área. Então o Fluminense ele se tornou essa desgraça. O Fluminense se tornou um time nojento. Nojento. Um time que é assim, ele gera repulsa. Essa que é a sensação que eu tenho. A gente não aguenta mais isso. Jogadores, um grupo, que claro, não estão todos aí, tem jogador convocado, tem jogador lesionado, tem jogador que saiu, ok, tudo isso é verdade, mas a base desse grupo está aí, esse grupo que deu a maior glória em termos de título para o clube, que cravou o nome na história do Fluminense Futebol Clube, pode manchar tudo isso, pode manchar a história do Fluminense, rebaixando o clube para a Série B. Assim como essa diretoria que construiu esse time campeão, que nos últimos anos, de fato, conseguiu avançar degrau por degrau, participando da Libertadores, avançando até conquistá-la, até antes do que a gente poderia imaginar, também está carimbando a sua parcela enorme de responsabilidade nesse planejamento que foi uma porcaria, na demora na tomada de decisão para mudar o comando técnico, na incapacidade de reconhecer
que estava muito ruim, e talvez internamente até tenham reconhecido, mas esse discurso ele só tomou conta do grupo quando a água já estava batendo na bunda. Porque até então se vestiram de uma soberba, de uma vaidade, de um salto alto que rebatiam crítica do torcedor, rebatiam nossas críticas, né? Que é só gente que vê defeito, só querem ver defeito, não querem ver que o time campeão da Libertadores está aí. Está aí, você é o time campeão da Libertadores. Não é isso que a gente ouviu tantas e tantas vezes? Pois é. A falta de humildade levou o Fluminense, obviamente que não só isso, mas certamente para mim foi um dos componentes, a acomodação injustificável para um clube desse tamanho, levou o Fluminense até essa situação. E aí agora a diretoria se movimenta para tentar corrigir o rumo em meio a uma crise avassaladora, o famoso trocar pneu com carro andando, e resta saber quem vai assumir essa responsabilidade. Bom, vamos lá. Antes eu vou só pedir para você, se puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, por favor, conto muito com vocês, tá? Deixe seu comentário também, é muito importante a participação de todos vocês. Dessa forma a gente vai crescendo cada vez mais. A gente já ultrapassou a marca de 100 mil inscritos. Eu ainda não pude fazer aquele vídeo e todas as ações que eu quero fazer para demonstrar, né, o meu agradecimento, minha gratidão por tudo que vocês fazem, porque, cara, é impressionante. A gente tá em meio a um furacão, pô. Não tem como respirar, não tem cabeça para isso, na verdade. Mas vai acontecer, né? E obrigado a todos vocês que estão aqui sempre, diariamente, consumindo o conteúdo do canal. E, bom, vamos lá para as possibilidades e para os fatos, né? Primeiro, as informações. Ontem à noite, eu informei aqui para vocês que o Fluminense estava negociando, confirmando uma informação que o Gabriel Amaral trouxe ontem no Raiz Tricolor, o GE também publicou essa notícia ontem, de que o Fluminense estava negociando com o Odair Hellmann, que abriu conversas com o Odair Hellmann. O que eu apurei é que na sexta-feira, à noite, a diretoria ficou no CT Calaxachira até 8, 9 da noite, na verdade até depois das 9 da noite, se eu não estou enganado, em reunião, quando não tinha mais ninguém no CT, e foi aí que a diretoria definiu que iria buscar um novo técnico. Foi a partir daí que essa movimentação aconteceu. E aí os contatos foram feitos, não sei se já na sexta, mas talvez a partir do sábado, e ontem a gente teve essa informação de que o Fluminense procurou daí e também o Mano Menezes, né? Normalmente a gente está sempre um passo ali atrás a gente não está em tempo real com a negociação. Dificilmente a gente está, né? E aí, ontem, o que eu apurei é que as conversas com o staff do Odair tinham acontecido, que o Fluminense estava empolgado, tinha escolhido o Odair para ser o substituto, a coisa parecia que estava evoluindo, mas depois surgiu a informação de que, na verdade, o Odair tem uma situação engatilhada com outro clube árabe, que foi essa informação que o Gabriel Amaral trouxe ontem à noite no Raiz Tricolor também, de que ele já tinha uma situação, uma negociação que estava encaminhada com outro clube de lá. Não estava assinado, fechado, mas ele já tinha isso em andamento. E, a partir daí, como o Fluminense precisa resolver essa situação com urgência, e a diretoria definiu isso, quer contratar um técnico o mais rápido possível, por isso eu acho que esse acerto deve acontecer já nesta segunda-feira, o nome do Mano Menezes passa a ser o principal. Foram dois nomes que a gente ouviu até agora, né? O Mano, em tese, era uma segunda opção, agora passa a ser a opção principal da diretoria com essa dificuldade com o Odair Hellmann, e as conversas devem acontecer e evoluir ao longo desta segunda para, de fato, sacramentar ou não a chegada do Mano Menezes. E isso está gerando uma divisão muito grande na torcida. Muita gente que é contra os dois treinadores, na verdade. E ontem eu falei sobre o Odair. Quando eu falo que o Odair é um técnico capacitado, porque às vezes as pessoas esquecem que o Odair ficou 28 jogos invictos no Internacional em 2019, quase foi para uma final de Libertadores, que ele pegou o Fluminense, um time totalmente mediano, e deixou o Fluminense na quinta posição lá com uma situação, apesar das eliminações. A Sul-Americana ele tinha acabado de chegar, um time bizarro que estava lá, que não tinha jogadores inscritos. A Copa do Brasil realmente foi uma eliminação
eliminação péssima para o Atlético Goianiense, mas a equipe foi evoluindo e foi se estabilizando no campeonato. E aí o Odair saiu, mas tinha bons números até aqui no momento no Campeonato Brasileiro. E eu acompanhei aquele trabalho de perto. Em dado momento, eu fui um de 3 jornalistas que fomos chamados lá no CT para conversar com o Odair. E na época ele mostrou muito, mostrou todo o trabalho dele, como que ele trabalhava, como que ele treinava, as ideias, enfim. Então eu tive um contato próximo com o trabalho e vi o quanto ele trabalhava, treinava. Agora, a questão de estilo de jogo, aí é pessoal de cada um. Eu odeio o estilo de jogo do Odair, beleza. Mas até aquele momento, ele vinha numa crescente na carreira. Veja bem, estou falando até aquele momento. Agora, Léo, você acha que ele é uma opção boa para o Fluminense neste momento? Não, não acho. Não acho que o Odair seria uma boa contratação agora, porque depois que ele sai do Fluminense, ele não consegue fazer grandes trabalhos. Se a gente olhar aqui, olhando aqui os números do Odair desde então, ele vai para o Al Ahly, que é lá dos Emirados Árabes, ficou 53 jogos, 19 vitórias, 18 empates, 16 derrotas. Né? Mediano, uma pontuação média de 1,42 de média de pontos aí por jogo. Depois, aí ele vem para o Santos, em novembro de 22, fica até junho de 23. 34 jogos, 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Uma pontuação média ainda mais baixa. Deixou o Santos na 13ª posição. Tinha uma rodada a mais, se não me engano, em relação ao que a gente tem agora no campeonato. Deixou o Santos com 13 pontos. Uma situação quase parecida ali. Acho que agora é uma rodada a menos. Tinha 13 pontos, agora o Fluminense tem 6. E aí ele é demitido do Santos e vai para o Al Riyad tentar livrar um clube da Arábia Saudita, tentar livrar o clube da queda, e consegue, fazendo 24 jogos, 5 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, foi suficiente. Um aproveitamento ainda mais baixo. Então o Odair, desde então, ele não teve um aproveitamento, ele não teve um desempenho que justificasse, ou que pudesse justificar um retorno dele ao Fluminense agora. E o outro motivo que eu penso isso é que o estilo de jogo dele, que é um estilo mais reativo, mais de transição e de muita pegada, de muita marcação, não tem nada a ver com o elenco que o Fluminense tem hoje. Então o Fluminense teria que mudar completamente, não só o comando, as ideias, mas teria que buscar jogadores muito diferentes agora na janela de transferências para dar sentido a isso. Só dessa forma que isso poderia, enfim, dar certo de alguma maneira. Então, não. O Odair é porque trata um cara como se o cara fosse um bizarro, horrível. Eu discordo disso. Mas não acho que o Odair é o melhor treinador para o Fluminense neste momento. Não contrataria o Odair Helma. Vamos para Mano Menezes, que agora passa a ser a principal opção com a não... inclusive ontem a Aline Nastari trouxe essa informação lá no TNT Esportes também, confirmando isso, que o Mano é a opção mais provável agora. O Mano, ele vem de um trabalho ruim no Corinthians. Ele ficou, no total, 20 jogos entre setembro de 23 e fevereiro de 24. 20 jogos com 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Né? Um aproveitamento bem ruim. Anteriormente, ele tinha feito um trabalho mais a longo prazo no Internacional, de abril de 22 até julho de 23. Ficou 81 jogos, com 39 vitórias, 28 empates e 14 derrotas. Né? Um aproveitamento um pouco melhor, uma média de pontos ali de 1,8 por jogo. Né? Um trabalho mais longo no Inter, que acabou terminando ali em julho de 23. Os dois mais recentes, eu acho que é mais importante para a gente ter uma ideia real de como está o Mano Menezes neste momento. É um técnico que já treinou a seleção brasileira, mas o último título grande do Mano foi em 2018, né, a Copa do Brasil, pelo Cruzeiro. É um técnico que é dado como ultrapassado, nem acho que necessariamente é ultrapassado, mas é um treinador que não me agrada em nada o estilo de jogo, não acho que tem nada muito diferente, é um técnico caro, é um medalhão, mas é um cara claramente com experiência, é um cara com vivência de vestiário, mas tem uma personalidade complicada. É um cara de vestiário, assim, nem todo jogador gosta. Mas olha essa, dane esse jogador gosta. Eu também concordo com você, só que na realidade é outra parada, cara. Assim, o Fluminense precisa de um técnico hoje que tenha culhão, que tenha personalidade suficiente para chegar
peitar, tirar quem tem que tirar do time, é verdade, mas também não pode chegar com o pé na porta e gerar uma desavença com os caras mais velhos, mais veteranos com a liderança, senão o cara não vai ter paz, irmão. Esquece, o jogador derruba treinador, irmão. Não adianta, tem que ter inteligência. Tem que tirar jogador desse time, tem que colocar outros jogadores, mas tem que saber fazer isso de uma forma em que ele consiga ganhar o vestiário. Não adianta falar, mas dane-se esse cara, esses desgraçados estão jogando merda nenhuma e ainda quer. Mas na prática é assim que funciona. Essa é a realidade. Então o Mano, assim, é outro técnico que eu não contrataria. Entre Mano e Odair, hoje, iria de Mano. Mas, repito, não é a minha opção. E aí vocês vão me questionar. Tá, Alessio, mas qual a sua opção então? Minha opção hoje, para trazer algo de diferente, para trazer um técnico que eu acho que conseguiria se adequar ao que o Fluminense tem hoje, as características de elenco que o Fluminense tem hoje, seria o Ramon Dias, que salvou o Vasco no ano passado, que tinha uma pontuação baixa também, não tão baixa quanto a do Fluminense, mas o Vasco terminou o primeiro turno, se não me engano, com 13 pontos, se eu não estou enganado. Era isso, 13 ou 16, acho que era 13. Uma situação extremamente complicada. E o Ramon Dias fez mudanças no time e conseguiu salvar o Vasco de um rebaixamento que era iminente. Pode dar muito errado? Pode, mas, meu amigo, a gente já tá na merda. Essa que é a verdade. A gente tá muito na merda. Então, eu não sei se arriscar agora, trazer, mas o cara é gringo. Beleza. Mas é um cara extremamente vitorioso, experiente e capacitado para lidar num momento de pressão e também para saber costurar bem essa questão do vestiário. E tem o Emiliano Dias, que é o filho dele, que é um cara jovem, com uma mentalidade mais moderna, até onde eu sei, é um cara estudioso, eles se complementam bem. Então, para mim, seria um nome que viria de fora com uma visão diferente, com moral para tirar quem tem que tirar, para botar para jogar quem ele quiser, com carta branca para atuar. Essa seria a minha opção. Muita gente fala do Felipão. Entre Felipão e Mano Menezes, eu ficaria com o Felipão, por exemplo. Porque eu acho que é um cara muito experiente também. Não vejo, sinceramente, muita diferença de Felipão com o Mano. Hoje eu não vejo, sinceramente. Mas é ultrapassado. Sim, ultrapassado por ultrapassado, veterano por veterano, os dois são. Se fosse para entre um e outro, hoje eu acho que eu iria pro Felipão por ser um cara, acredito eu, que tem uma capacidade, que é mais maleável no vestiário para domar essas feras que estão aí. Vamos lá, olhando aqui, Ramon Dias. Ele pegou o Vasco ele ficou 43 jogos à frente do Vasco, 19 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, uma média de pontuação não muito alta também, de 1,58, mas foi suficiente para cumprir o objetivo, que era livrar o Vasco do rebaixamento. O Felipão, o último trabalho dele foi no Atlético Mineiro, 41 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, 1,63 de pontuação média aí por jogo. O trabalho anterior no Atlético Paranaense foi 47 jogos, 22 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, uma pontuação até uma pontuação média aí por jogo até superior em relação ao Atlético Mineiro, de 1,70. Então é um treinador que, enfim, não conseguiu ganhar um grande título, mas conseguiu resultados minimamente satisfatórios, por mais que ele não tenha ficado tanto tempo no comando assim. No Atlético ele chegou em junho de 23 e ficou até abril de 2024. Esse é o cenário. Eu estou trazendo aqui as informações que a gente tem até este momento para vocês, outras possibilidades que a gente teria no mercado. Não tem muito para onde fugir disso. Nomes técnicos mais experientes, capazes de lidar com esse vestiário, não tem muitas opções. O Renato, ainda mais com essa vitória, Renato Gaúcho, com essa vitória do Grêmio sobre o Fluminense, vai continuar empregado no Grêmio, só vai sair de lá quando ele quiser. Então é o que a gente tem. Vamos ficar atentos, ao longo do dia a gente vai apurar, vai correr atrás de notícia para vocês, mas é bem provável, como eu disse, que ao longo dessa segunda-feira a gente já tenha a definição do novo técnico do Fluminense. Hoje, Mano Menezes está à frente nessa disputa. E eu quero ouvir vocês, quem vocês gostariam de ver no comando do time, quem vocês acham que vai ganhar essa disputa, Mano Menezes é ruim, é péssimo, qual seria a outra opção? Quero ouvir vocês. Só passando aqui também, para a gente fechar, os jogos do Fluminense, olhando aqui, é um negócio assustador. Vou até colocar aqui na tela para vocês.
O Fluminense enfrenta agora o Internacional na próxima quinta-feira em casa. Depois tem um jogo adiado, o Atlético Paranaense foi adiado. E aí vai ter Fortaleza fora de casa, dia 7 de julho. Criciúma no Heriberto Rios, dia 11 de julho. E o Cuiabá. São 3 jogos em sequência fora de casa. Depois desse jogo contra o Inter, a diretoria do Fluminense está já avaliando se vale a pena ou não adiar uma dessas partidas, porque de acordo com o regulamento da CBF isso é possível, porque um clube não tem que jogar 3 jogos seguidos fora de casa. Então a diretoria do Fluminense está avaliando o que vai fazer e talvez uma dessas partidas possa vir a ser adiada aí em breve. E aí, olhando aqui a classificação, se o Fluminense vencer o Inter na próxima quinta-feira, a situação é tão complicada que iria 9 pontos. Né? E aí brigaria aqui com o Corinthians, que enfrenta o Palmeiras, aí vai depender do resultado do Corinthians. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras ou empatar, o Fluminense, mesmo vencendo, não vai sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. É muito triste, é muito desesperador, é muito preocupante, mas agora é torcer para que a melhor escolha seja feita. Porque se errarem de novo, infelizmente, o destino do Fluminense está traçado. Valeu, galera. A gente volta ao longo do dia com mais informações. Um abraço.